Queridos, olá a todos, sejam muito bem-vindos, graça e paz. Aleluia. Seja muito bem-vindo, pastor Manuel Catala. Muito obrigado, pastora Ruth. É uma alegria tê-lo de volta conosco aqui. Amém. Que bom que estamos juntos para mais um tempo de aprendizado, para mais um tempo de compreensão dentro da nossa série a Semana da Mulher Casada, que acaba englobando os homens também. De certa maneira, estamos aqui para poder compreender aquilo que Deus tem para nós dentro das diferentes subtemáticas que nós temos usado para levar a você aquilo que nós temos aprendido na Palavra de Deus e também na academia de uma maneira geral. Então estamos aqui para compartilhar isso com você. Você que está a acompanhar a série, já sabes, aproveite já, chame aquelas pessoas que tu sabes que estão a participar dessa série, dessa jornada. Tenho certeza absoluta que a live irá fazer toda uma diferença. Então pegue o seu caderno também, aproveite para que possamos anotar, pegar o conteúdo necessário e juntos aprender. Certo? Diz o senso comum que o saber nunca ocupa lugar. Eu creio verdadeiramente que além de não ocupar lugar, quando nós adquirimos conhecimento, nós saímos do lugar, ok? Onde nós estamos para entender uma perspectiva de mundo de uma maneira mais ampla. E quando nós estamos a falar da palavra de Deus, faz toda a diferença. Pastor, não me olha assim. Estás a me olhar muito, não me olha assim, pastora. Não consigo. Essa aqui é uma live, essa live aqui é séria. O pastor não pode me olhar amém, assim. Com certeza. Mesmo também já dei boas-vindas no pastor, o pastor só está a me olhar assim dessa maneira. Eu fico sem palavras, também a pessoa fica sem jeito. O pastor está a me olhar desse jeito, só também está mal, não pode. Onde é que eu estava mesmo? O pastor me desconcentrou. Estavas a falar sobre o conhecimento que transforma, que muda a vida, que nos tira de um lugar para outro. Olha só, eu perco a concentração porque o pastor está a me olhar e o pastor não perde a concentração, apesar de estar a me olhar. Vocês estão a ver isso, né? Diferenças e diferenças, mas como é muito bom, como é bom. Aleluia, como é bom estarmos juntos aqui, né? Seja muito bem-vindo mais uma vez, à medida que vocês vão entrando. Eu sou a Ruth do Manuel. E eu sou o Manuel da Ruth. Estamos casados há 11 anos, somos pais de 3, moramos em Angola, especificamente em Luanda, no coração de Angola, na capital. Pastoreamos a igreja evangélica. Bola de Neve. Que nome estranho. Amém. Pastor, todas as pessoas me perguntam sempre, eu sei que não tem nada a ver com a temática, mas por que Bola de Neve? Todas as pessoas me perguntam isso. A mim também, né? Bola de Neve é uma parábola. E significa que o reino de Deus é como uma bola de neve que começa pequenininha no topo de um monte, mas tomada pela avalanche do Espírito, ela vai descendo, vai rolando, vai tomando corpo e vai transformando tudo à sua frente. Então nós cremos que essa parábola tem se cumprido na vida da igreja, e não só na vida da igreja denominada Bola de Neve, mas na vida da igreja de Cristo Jesus. Certo. A vida da igreja de Cristo Jesus tem sido tomada por essa avalanche do Espírito e tem transformado realidade de famílias, realidade de sociedades inteiras. E é isso que nós sonhamos em Deus. Nós sonhamos como igreja de Cristo, não somente como igreja denominacional, mas como igreja de Cristo, transformar todas as dimensões aí da nossa sociedade. Amém. Então, bola de neve por isso. Glória a Deus. Antes de orarmos, porque eu já sei que o pastor vai querer orar antes de começarmos a nossa live, tem alguma colocação já nessa abertura, nessa introdução? Mais uma vez, pastora, seja muito bem-vindo. Já preciso dizer, é uma honra ser casada contigo. Amém. Honra maior ainda estar casado contigo. Sem igual. A vida começou verdadeiramente depois que eu te conheci. Glória a Deus. Então, Pai, essa é a declaração antes aí da nossa oração. Depois de Cristo, né, pastor? Não, depois da minha conversão, Okay. a coisa mais importante que eu fiz na minha vida foi me casar contigo. Amém. Então, as bênçãos aí, os pontos da graça. Primeiro, conhecer a Cristo Jesus. Segundo,
ter me casado contigo. Terceiro, ser chamado contigo ao ministério, né, pastoral. E a paternidade? A paternidade está junto conosco, né? Nesse Quem nosso ensinou a ser conhecimento. O Senhor. Como você é um pai tão maravilhoso? Deus dá graça. Deus nos tem dado graça todos os dias. Se andarmos na palavra e nos deixarmos transformar pelo Espírito Santo de Deus, dia após dia, então nos tornaremos homens melhores, esposos melhores, pais melhores, amigos melhores, porque esse é o poder, né, do Espírito Santo. Já não nos valemos da força para fazer as coisas, mas o poder do Espírito Santo se movendo em nós, por nós e através de nós, vai nos aprimorando e nos assemelhando dia após dia à imagem de Cristo Jesus. Gosta de ser pastor? Eu amo, eu que eu estava confidenciando contigo ontem. Sim, né? eu estou a pensar Não sei nisso como agora. é que as pessoas conseguem faltar à igreja. Eu amo a igreja, eu quero. Difícil é sair da igreja, não é ir para a igreja, né? E estar lá no meio daquela família maravilhosa que o Senhor nos concedeu. Tem sido desafiador, mas tem sido um desafio incrivelmente maravilhoso. Além do que eu já imaginei um dia, do que eu já sonhei um dia, o pastoreio é fantástico. Né? Ver todos os dias vidas sendo transformadas, né? Pessoas sendo literalmente mudadas da água para o vinho, né? Então, pessoas que começam aí a carregar uma nova essência, uma nova identidade, um novo propósito. Não tem nada, né, que pague, não tem nada que pague. Então, o Senhor tem sido gracioso, né, ao ter nos dado esse ministério pela misericórdia dele. Amém. Glória a Deus. Então vamos orar, pastora. Bora. Vamos orar para começarmos então a nossa live, esse estudo, esse tempo de estudo, Amém. De aprendizado. Vamos falar com o mestre. Em nome de Jesus. Amém. Posso? Por favor. Deus, que é graça, bondade e misericórdia, Amém. Nós te louvamos e te bendizemos. Aleluia. Obrigado, oh Pai, pela oportunidade de estarmos diante da Tua presença para aprendermos de Ti, que és manso Amém. E humilde de coração. Amém. Oh Deus, nós e todos aqueles que acompanham esta live agora, Aleluia. ou então a acompanharão mais tarde, nos achegamos a Ti porque entendemos que te conhecemos. E prosseguir no conhecimento do Senhor é a essência e a razão da nossa vida. Aleluia. Então estamos aqui para conhecer um pouquinho mais do teu caráter, Aleluia. um pouquinho mais da tua essência e mais da tua vontade, para que possamos sobre ela edificar as nossas vidas e assim construirmos vidas boas, perfeitas e agradáveis. Aleluia. Nos dê graça a mim e a Ruth, ó Deus, Glória a Deus. nesse dia, para que em Cristo Jesus verdadeiramente possamos ser apenas canal Em de nome bênção, de Jesus. ó Deus, fluindo do teu trono para a vida dos nossos irmãos. Aleluia. Então use-nos, Deus Todo-Poderoso, para falar a todos aqueles que estão ali do outro lado, Senhor. Então transforme-nos, Senhor, e comece essa transformação poderosa em nós. Senhor, já tem operado graça dia após dia em nós, mas, ó Deus, cremos que existe cada vez mais da tua parte. Aleluia. Reservado para a nossa Sim, vida. Deus. Nos abençoe em todo o processo de construção de conhecimento. Espírito Santo, tu és bem-vindo aqui, trazendo para nós tudo aquilo que tem passado ao coração do Pai Em para a nome nossa de geração. Jesus, Faça a tua vontade Em e nome querer, de Jesus. em nome de Jesus. E na Aleluia. comunhão do Espírito Santo é que nós oramos gratos, porque cremos que o Senhor já fez. Aleluia. Para o louvor da glória da sua graça. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Pastor, a nossa temática de hoje é um casal, duas igrejas, referindo-se àquele tipo de casais em que o marido vai para uma igreja e a mulher vai para uma outra. igreja. Vai para outra igreja. Seja ela, por exemplo, o marido vai para uma igreja evangélica, a esposa também, ou a esposa vai para uma igreja católica e o marido vai para uma igreja evangélica, guardando aí cada um as suas tradições religiosas, os seus costumes, a sua cultura. Mas a questão que não pode calar hoje, então, é como é que isso afeta o próprio casamento.
Como afeta o casamento? Sim. Na verdade, a grande questão é se existe realmente o casamento. Dentro dessa Dessa realidade. Ok. Porque o casamento, ele traz unidade. Uau. E não havendo unidade, é praticamente impossível pensarmos em casamento. Então nós precisamos pensar essa realidade, talvez em contextos onde o próprio casamento não aconteceu. Certo. Por quê? Porque hoje é moda manter, hoje é moda viver maritalmente, hoje é moda vocês juntarem os trapos e irem lá viverem de trapices. Né? Yeah. Mas casamento, que é aquele momento em que um sacerdote abençoa o vosso relacionamento, não tem como existir essa possibilidade. Vamos nos basear aqui no texto que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Éfeso, capítulo de número 4, do verso 1 ao verso 4, ao verso 6, né? Onde o apóstolo Paulo diz assim: por isso eu, prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vossa vocação, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Porque há somente um corpo e um Espírito, como também uma só esperança. Pastor, para Efésios 4:1. Efésios 4:1. Isso. Okay. Efésios Então, 4:1. Você que está perdido ou perdida aí, como eu, por favor. Vou repetir então a leitura aqui do texto, Efésios 4, versículo de número 1, que diz assim: por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Isso. Há somente um corpo e um só Espírito, como também uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos nós. Então, o apóstolo Paulo, ele nos conclama a unidade, né? E aqui é uma unidade do Espírito no vínculo da paz. Todo o casal, né, que se pensa de fato como casal, precisa ter começado a vida matrimonial nessa unidade de espírito. E quando é que acontece essa unidade do espírito? Acontece no ato da consumação matrimonial, por meio da bênção sacerdotal que é liberada aí no dia do nosso casamento. Então, no dia do nosso casamento, oficialmente é gerada uma unidade de espírito, uma unidade de fé, uma unidade aí naquilo que é a esperança que nós teremos. É importante que nós consideremos isso. Okay. Quando vocês estão em duas igrejas diferentes, vocês com certeza estão a concorrer aí para a destruição do vosso casamento. Porque não existe unidade Porque não espiritual. existe unidade espiritual. E onde não existe unidade espiritual, existem brechas para que o inimigo se aproveite das mais diversas maneiras. E ele pode, inclusive, usar a própria religião para acabar afastando aí o casal. Né? Discutir por causa Sem das igrejas. Dúvida. Não, Na nossa igreja é assim, na vossa... Isso. Não, começa a discussão dogmática, começa a discussão doutrinária, começa a discussão das tradições. Tudo isso começa a entrar dentro do casamento como ervas daninhas. Certo. Né? Porque não existe unidade de espírito, não existe unidade de fé. Ou seja, homem e mulher não creem na mesma coisa. Né? Então, quando nós já cremos em coisas diferentes, quando nós já olhamos Deus de forma diferente, então isso acaba enfraquecendo o nosso casamento cada dia mais. E segundo o apóstolo Paulo, pastor, conforme coloca aqui, Sim. a unidade de espírito gera o vínculo da paz. Com certeza. Onde há unidade espiritual, Onde há há paz. unidade espiritual, O que significa há paz. que a recíproca
também pode usar-se Com aqui. certeza. A recíproca ou o contrário, Ou o na contrário, verdade. contra o contraditório, O contraditório, Sim. que se não tem a unidade de Do espírito, espírito, existe a ausência do vínculo da paz. Isso, do Existe a vínculo ausência da paz. Com certeza. E aí começam as guerras. As guerras e contendas. As guerras e contendas. E não são poucas as guerras, né? Porque cada um dos cônjuges pensa estar numa cruzada santa, Sim. numa guerra santa, né? Então, eu quero destruir a minha esposa, a esposa também me quer destruir, porque aí, e especialmente quando talvez um deles, não pode deixar aí, talvez um deles não esteja numa igreja de verdade, esteja num cubículo com o nome de igreja. Igrejas falsas. Isso, um lugar onde o evangelho não está sendo apregoado de verdade, onde Cristo não é o centro, onde o Espírito Santo não tem lugar na vida da igreja, onde Deus é considerado apenas o Pai Natal, né, que vem para trazer presentinhos, ou então onde o pastor, na verdade, não é um pastor, é apenas um quimbanda, né, que o trabalho dele é fazer o quê? Adivinhações. E hoje são os tais considerados ministérios proféticos, onde o camarada vive adivinhando o futuro, adivinhando o número do bilhete, adivinhando o nome do tio. Ah, tens um tio João, tens uma tia Joana. Então, um deles está nessa igreja e o outro está numa igreja cristocêntrica. Não tem conversa. Não tem como andarem verdadeiramente juntos, né? Como Amós vai declarar, andarão dois juntos se não tiverem aí o mesmo coração. O nosso coração, ele precisa estar depositado, o nosso coração precisa estar depositado verdadeiramente aí na mesma esperança, na mesma fé, no mesmo Deus, no mesmo Cristo. E é necessário que isso aconteça, porque onde há unidade, há força. Casais fortes andam unidos. Né? Se o casal não estiver unido em fé, então é um casal fraco, é um casal vulnerável, é um casal pusilânime, é um casal que pode ser afetado por qualquer vento do inferno. Por quê? Não há unidade. Não há unidade de espírito, então eles são fracos. Existe uma brecha, existe um espaço entre eles espiritualmente que dá acesso, que dá legalidade a entidades satânicas que com certeza virão para matar o casamento, virão para roubar a paz, roubar a alegria, roubar a esperança, né? Roubar aí o propósito, especialmente isso, né? Porque um casal que não tem unidade espiritual não tem o mesmo propósito. E aí, puxa de um lado, outro puxa do outro lado. E as divisões no seio do casamento, elas não começam senão na divisão espiritual. Por exemplo, divisão de conta bancária, a divisão financeira, o meu dinheiro, o teu dinheiro. É porque não temos o mesmo propósito. E não temos o mesmo propósito porque não temos unidade espiritual. E aí, não para por aí. A minha família, a tua família. Por quê? Não temos o mesmo propósito, não temos unidade espiritual. Então, é difícil pensarmos em casamento nesse contexto. Qual casamento? Sob que base? Vocês andam, um vai para um lado, o outro para o outro. Como? É muito mais do que a igreja que eu gosto mais, a igreja dos meus pais. No ato do casamento, como o pastor colocou aqui, há que haver uma decisão, um posicionamento maduro e correto. E como nós falamos na live de segunda-feira, casamento é para homens e mulheres maduros, preparados para entender que o casamento é um ministério. Com certeza. É um ministério. Com certeza. E é importante verificar que é muito mais do que não é a igreja dos meus pais, é a igreja que eu gosto mais, é a igreja que eu me sinto mais à vontade. É a igreja do propósito de Deus para a estação que eu estou a viver, para a minha vida, para o futuro da nossa família, da nossa casa. A igreja que tem a ver com a palavra de Deus. Sem dúvida. E que me direciona, me torna cada vez mais forte. Porque a frase que o pastor colocou é muito forte. Onde há unidade, há força. Sim. E Jesus, em João capítulo 17...
Ele coloca muito sobre isso na oração sacerdotal. Sim. Tanto mais que ele diz que se eles permanecerem unidos, o mundo verá que são meus discípulos. O que aplica-se então também nessa questão de casamento. Com certeza. Porque quando o casal está alinhado espiritualmente a essa unidade, é um casal forte, como o pastor colocou, e ao mesmo tempo é um casal que está dentro do propósito. Agora, com certeza. Pastor, então, se não houver essa realidade, então mesmo que eles estejam a frequentar igrejas, se um está numa, outro está na outra, eles estão fora do propósito ou nem por isso? Com certeza estão fora do propósito. E essa questão desse jugo desigual denominacional, às vezes acontece quando ambos estão dentro da mesma igreja. Não acontece só quando eles estão em igrejas diferentes. Às vezes eles estarem dentro da mesma igreja? estarem dentro da mesma igreja e não terem propósito alinhado. E não terem propósito alinhado. Estarem a vivenciar aí uma realidade diferente. Estarem a vivenciar igrejas diferentes, mesmo estando na mesma igreja. Mas nos cinjamos ainda na questão dele, no fato, né, dele estar a ir em igrejas diferentes. Certo. Talvez uma pergunta que se coloque aqui é: para que igreja eles deveriam ir? Vão para a igreja do homem ou para a igreja da mulher? Mas o senso comum diz que geralmente é a mulher que acompanha um homem. Não. O senso comum não é bíblico. Glória a Deus. O senso comum é o senso comum. Aleluia. Eles precisam frequentar ambos uma igreja cristocêntrica. Glória a Deus. Uma igreja onde Jesus está no centro daquela igreja. Aleluia. Onde a palavra de Deus é um dos pilares. Aonde o fundamento é aquilo que Cristo disse e ponto. Aí não é a minha igreja ou a tua igreja. O casal, de forma muito madura e consciente, precisa sentar e avaliar ao extremo cada uma das igrejas. Aleluia. É importante que não haja machismo nessa situação. Não, vais para a minha igreja porque eu sou homem. Tá, só que às vezes a tua igreja é um terreiro de feitiçaria. É um lugar onde acontecem mais feitiçarias do que propriamente adoração. É um lugar talvez onde o diabo tem mais lugar do que Jesus. E tem várias igrejas assim, igrejas onde dizem que a centralidade é o combate espiritual. E sai Satanás, do começo até o fim. Mas não há nenhuma transformação. Não há transformação. Na vida das pessoas, no próprio casamento. A única coisa, pastora, que gera transformação é o conhecimento da verdade. Porque conhecendo a verdade, somos libertos. Aleluia. Libertos de tudo. Libertos de mentiras, libertos de espíritos. É a verdade, aleluia. Porque a verdade que nós professamos é viva. A verdade de Cristo Jesus é viva. Às vezes pensamos na verdade como uma teoria filosófica. Só que a verdade na fé cristã vai além de uma mera teoria. A verdade é o próprio Cristo vivo, aleluia. Que derrama o seu sangue, glória sobre a vida de todo homem, aleluia. E mulher e o liberta de todo mal. Aleluia. Se verdadeiramente o Filho Cristo vos libertar, sereis livres. Então é importante uma análise sincera, uma análise verdadeira. Mas para que isso aconteça, o casal precisa ter compromisso com a Sagrada Escritura. Precisa ser um casal que decidiu andar e viver na palavra. Porque aí sim, aí pegamos uma e outra igreja e avaliamos segundo a palavra. Amém. Como é que na tua igreja oram? Não, na minha igreja oram assim. E eu correto. Não. Não é assim que se avalia. A avaliação é feita a partir de como Jesus nos ensinou a orar. Amém. Como é que Jesus nos ensinou a orar? Jesus nos ensinou a orar assim. Como é que estão a orar lá na tua igreja? Na minha igreja estão a orar como Jesus ensinou. Ponto para a tua igreja. Amém. Amém. Como é que na tua igreja ensinam sobre casamento? Segundo a cultura, segundo a tradição ou segundo a palavra? Uau! É segundo a palavra. Não, lá segundo dizem que segundo
ou a palavra. Sim, porque a cultura, de certa forma, é global. A tradição tem a ver mais com a nossa tribo. E a palavra é a palavra. É eterna. A cultura do céu. É a cultura do reino de Deus. Glória a Né? Deus. Então, sobre casamento, o que ensinam na tua igreja? Não, na minha igreja ensinam que casamento é a unidade espiritual, é a unidade contratual, é a unidade emocional entre homem e mulher, aonde o homem é na vida da mulher, Cristo, e a mulher é na vida do homem, a igreja. A mulher submissa ao marido e o marido o cabeça da mulher. Opa, ponto para a tua igreja, está escrito. Coopera com a Coopera, palavra. está dentro daquilo que é a palavra. Então, o que é bom, o que é certo, o que será perfeito e agradável para vocês aí, na seleção da igreja aí, não deve ser a tradição dos meus pais. Ah, os meus pais sempre foram nessa igreja, eu vou morrer aqui, vou continuar. Não. Tem que haver uma avaliação verdadeira, uma avaliação sincera a partir da palavra. Obviamente, isso vai exigir tempo. Esse casal vai precisar investir algum tempo, pelo menos aí 1 ano, para avaliar a Sagrada Escritura e avaliar as duas igrejas. E podem chegar à conclusão que nenhuma das duas igrejas É a correta para eles frequentarem. Tem que mudar um, saída Isso. dele, o outro, Isso. para poder buscar a vontade A de vontade Deus. de Deus, uma igreja que esteja realmente aí alinhada à palavra, Uau. alinhada ao propósito. Uma igreja onde o pastor não é vice-deus, né? Uma igreja onde a tradição não suplanta a Glória a palavra. Deus. Uma igreja que não quer acrescentar no que foi escrito, porque hoje tem muitas tradições denominacionais que querem acrescentar no que está escrito. Na palavra. E o fazem deliberadamente, sem problemas nenhum, alegando-se apóstolos, alegando-se vice-deuses, vice-Espírito Santo, querem acrescentar a esta palavra. Com certeza, não é uma igreja para que vocês possam frequentar. Não é uma igreja saudável, que possa aí gerar para vocês uma unidade espiritual. Né? Nós hoje vemos o quê? Objetivo. Essas igrejas aí, que a palavra não é o centro, na verdade estão criando rupturas espirituais. O teu marido é que está a trazer maus espíritos. A tua mulher é que é bruxa. A mãe do teu pai ou do teu marido é que não sei. Estão a criar, em vez de criar unidade de espírito no vínculo da paz, estão a criar dissensões. Estás a ver? Então, essas avaliações sinceras e sérias, elas são essenciais para que haja casamento. Homem e mulher precisam estar na mesma igreja. Você é homem, sacerdote do lar, você não pode permitir que a tua esposa vá para outra igreja. Só que essa permissão não é por força e nem por violência. É importante você, sacerdote, perceba isso. Não é por força ou por violência que você vai levar a tua esposa a mudar de igreja. Mas precisa ser no poder do Espírito Santo. E o poder do Espírito Santo vos levará a essa análise verdadeira. Aonde você, homem, radicalmente fará o quê? Colocará a tua igreja no papel e talvez chegar a tua esposa e dizer assim: amor, não vamos voltar para lá. Não. Lendo a palavra, analisando o que está escrito, não, o Senhor me tira toda a paz de voltarmos para lá. E essa oração também é importantíssima. É importante aí que o homem, né, peça mesmo a Deus que lhe tire a paz sobre a denominação a ir. Esses dias nós tivemos aí uma situação na igreja, né, uma situação até muito tensa. Né? O rapaz estava no islamismo e a menina estava na nossa igreja. Sim. O rapaz começou a frequentar a nossa igreja e decidiu seguir Jesus, só que também não queria largar o Islã. Aí era uma luta terrível, né? Chegou agora, eles passaram aí o Ramadã, e no Ramadã o imã obrigou ele a se casar. E ele foi na esposa e falou: você vai se casar comigo semana que vem? Porque o imã falou. Ela falou: não, eu não me caso contigo porque o imã falou.
eu estou contigo porque foi Deus que nos uniu. O próximo passo que nós vamos dar é importante que venha de Deus. Não seja um passo de força. Você não pode me forçar a frequentar, a ir. Não, não, não. Vamos orar. Vamos buscar de Deus juntos. Se Deus, meu marido, se Deus nos revelar mesmo aqui os dois, que é lá, eu vou. Isso é uma mas não me force. De valorização, sim, de respeito, de sem dúvida, consideração. Não obrigar ou decidir pra assim, quê? já sei que a pessoa tem autonomia para pensar, para entender, para orar buscar, na palavra, buscar jejuar assim e mesmo. Ter liberdade de adorar. Assim. Porque eu creio que ir numa igreja onde você é obrigado ou obrigada é desagradável, extremamente desconfortável. Sem dúvida. Você não se sente à vontade. Não sabe muito bem como fluir. Epa, tá aí porque te falaram, tá aí porque te mandaram, tá aí porque te obrigaram, tá aí porque se não for, eu acho que isso é muito estranho. E enquanto o pastor falava, eu me lembrei, no caso daqueles homens, daqueles maridos, domingo ele acorda cedo para acordar a esposa e os filhos e lhes manda para a igreja, mas ele mesmo não vai. Ele não, eu vou no próximo domingo, eu vou no próximo domingo, eu vou no próximo domingo. Ele, na verdade, nunca vai. Sim. É como se ele estivesse escondido no manto de espiritualidade da esposa e dos filhos, pensando que, já que eles já foram, assim pelo menos alguma coisa está garantida. E ele não assume essa responsabilidade sacerdotal. Sim. Ele não se move, ele fica aí. De certa maneira, isso acaba também afetando essa questão da visitação divina na família. Sem dúvida. Pastor, eu creio que uma das maiores vitórias do diabo sobre a vida dos homens, meu Deus, foi tirá-los do lugar de sacerdotes do lar. O homem é o sacerdote do lar. Jesus. O homem é o cabeça, é o responsável pela família. E essa responsabilidade, conforme falamos na segunda-feira, não é só financeira, não é só monetária, não é só de você ser o carrancudo, o trombudo. Não! É você assumir a responsabilidade espiritual pela tua casa. É você estar na brecha, é você estar de vigia, Glória é você conduzir toda a tua família aí no caminho do Senhor. É responsabilidade tua. A mulher deve orar, mas você tem que ser o responsável para que isso seja vida na tua casa. Tem homens que não se importam. Aí é que está. O diabo conseguiu tirá-los do lugar que deveriam estar. Cegou o entendimento deles. E aí, não, a minha mulher não me honra. A minha mulher não me respeita. Mas vai te respeitar como? Se você não é conduzido pelo alto. Meu Deus! Se você, homem, não for conduzido pelo céu, meu irmão, a tua mulher não vai mesmo te honrar. Queres que a tua mulher te honre? Queres que a tua mulher te admire? Meu irmão, anda de joelho. Estou a te falar. Viva mesmo com o joelho no chão. Aleluia. Coração em Deus e a tua mente na palavra. Glória. Meu irmão, a tua mulher vai te honrar. A tua mulher vai te respeitar. A tua mulher vai te cuidar. O vosso casamento terá um cuio. Aleluia. Meu irmão, que é ser igual. Aleluia. Por quê? Porque a unidade de espírito é que gera aí esse cuio no casamento. Efésios 4. Propósito, crescimento. Nós, desde que nos casamos, estamos numa ascensão meteórica. Cada dia é melhor que o outro. Aleluia. Por quê? Porque nós estamos unidos espiritualmente. Porque não existe confusão de papéis. Eu sou o sacerdote nesse lar, sou o pastor nessa casa e sou o líder dessa família. Não existe confusão. A minha esposa se submete a mim, na paz. Por quê? Porque ela não está submetida ao meu capricho. Ela não está submetida às minhas vaidades. Não, existe um propósito divino que eu estou a liderar. Não é o Manuel, não. É o que nós temos buscado em Deus e Deus nos deu e eu tenho conduzido a família dentro de um propósito divino. E não tenha dúvida, a minha esposa, se eu me afasto do propósito divino, acabou.
esse negócio de submissão, não vai ter mais. Porque submissão é mesmo submeter-se à missão divina na vossa vida. Não às vaidades, aos caprichos, às maluquices do homem, a tua falta de prudência, a tua falta de sabedoria. Não, a tua esposa não tem obrigação de te acompanhar nisso. Né? E para que vocês tenham esse alinhamento, vocês precisam estar bebendo da mesma fonte para desenvolverem a mesma fé. É bonito vocês chegarem em casa e conversarem sobre a ministração. Viste aquela ministração? Movidos pelo céu, incrível. Precisamos ter sede, cada dia mais sede. Aplicar na vossa vida. Isso, como é que nós vamos fazer isso? Amor, como é que nós vamos fazer para sermos cada vez mais sedentos, para buscarmos cada dia mais do Senhor? Como não? Temos que estudar a palavra, vamos implementar, nós dois, vamos ler. Então, hoje você que lê, quantos capítulos? 3 capítulos, às vezes um dorme no meio do processo, o outro acorda o outro. Pai, e já assim... estavas a ir bem, pai, é só nos perdoar. Mas assim mesmo, estamos a seguir aí no propósito de Deus, né, para a nossa família. Amém. Então, prosperidade. Amém. Se um casal com unidade do Espírito é forte, um casal com unidade do Espírito é próspero. Glória a Deus. É importante que nós Jesus. entendamos isso. A prosperidade Aleluia. é fruto aí da unidade de Espírito no vínculo da paz. Porque quando vocês estão alinhados, vocês uniram forças, vocês unem ideias, vocês cooperam para o bem da vossa família. Quer casar comigo? Não, eu caso contigo de novo. Quando? Oh, bem, é tão forte a maneira como estás a colocar. Eu estou aqui a me alimentar, eu estou com vontade aqui de sentar e continuar a ouvir, porque é muito especial como está a ser colocado. E olha aqui o que eu aprendo. Onde há unidade espiritual, existe conexão espiritual. Sem dúvida. Porque tem muitos casais que têm até uma conexão física, né? O sexo vai muito bem, tem outras coisas que vão muito bem, né? Financeiramente conseguem se entender, é Não tranquilo, tá? Não existe essa possibilidade. Não acredito. Tudo começa com a Pastora, conexão começa espiritual. com a conexão é possível espiritual. que haja bom sexo sem que haja conexão espiritual? Ou o sexo, na verdade, começa já a partir dessa conexão espiritual? A amizade começa a partir da conexão espiritual. A longevidade do casal, espiritual. do casamento, Sim. vem pela conexão a espiritual. cumplicidade, a paciência. Porque eu acredito que essa conexão espiritual, essa unidade espiritual gera a manifestação dos frutos do Espírito. Com certeza. Pastora, uma coisa que nós não consideramos, principalmente nós os homens, é que sexo para a mulher é espiritual e emocional. Sexo para a mulher não é físico. Se a tua mulher não estiver espiritualmente preparada e emocionalmente entregue, é como se você estivesse estuprando ela. Não existe alinhamento nessa hora. Porque Meu Deus. o ato conjugal, ele precisa ser em alinhamento. Agora, se vocês não estão alinhados espiritualmente, não estão alinhados também emocionalmente, fisicamente, não tem como se Só não ajustar. a se dormir. Não, é só nem se dormir. É só mesmo se deitar. Sabe, um deita no outro, um finge que está tudo bem, o outro também. E aí vão vivendo de fingimentos. Porque não existe alinhamento espiritual. Aonde existe alinhamento espiritual, existe uma vida sexual saudável. Amém. Porque a esposa está com uma paz de espírito. O marido também. O marido também. Aí existem as emoções alinhadas. Né? O I love you é mesmo de verdade. Né? Não é só um subterfúgio. É genuíno. Não é só uma palavra que está sendo usada aí para que depois valha, né, alguns momentos aí na cama. Não.
o que vocês vão vivenciar na cama é fruto de toda uma construção aí ao longo do dia, né? Cada minuto, cada hora. Depósitos. Não, és convidado para fazer uma live pela esposa, vem com alegria. Isso vai me custar né? caro, Faz meus live. irmãos. Compartilha a live. Não? Estás a ver, meus irmãos? Mais tarde é se entregar assim. como sacrifício vivo e agradável. Aleluia. E não pode me chamar de interesseiro. E também essa mulher é a minha mulher. Oh, meu bem, então a questão sexual para o casal em Deus, no quarto, nesse ambiente, é uma forma de adoração ao Senhor. Não, sem dúvida. Esse ápice, esse momento em que um está num, o outro também, olham-se, contemplam-se, como o pastor já nos ensinou da vez passada, ambos adoram ao Senhor. Fiquei um pouco nervosa agora. Adoram ao Senhor nessa entrega, nessa simbiose, tudo a partir dessa unidade espiritual, dessa conexão espiritual, dessa obediência também, ambos. Então, quando o casal está, resumindo, quando o casal está no quarto a fazer amor, estão a adorar ao Senhor. Não, quando eles estão alinhados espiritualmente. Ok. O ato conjugal é continuidade da vida de adoração. Pode dizer aleluia, não, glória. A adoração. Aplaudir. Não, a adoração tem mesmo seu ápice aí, nesse momento de se conhecer. Não é ao acaso que muitas das vezes, quando a Bíblia usa a palavra e eles se conheceram, por exemplo, homem e mulher, se conhecer, é aí, nesse momento do ato conjugal. E essa expressão, muitas das vezes, é usada também no relacionamento entre Deus e a igreja. Entre o noivo e a noiva. Ou seja, é um conhecer íntimo, é um conhecer profundo, é um conhecer saudável, é um conhecer que não permite falsidade. Porque o ato conjugal, ou o momento de fazer amor, não permite falsidade. É olhar no olho. É olhar no olho, é verdade. Encarar é paixão, é zelo, é cuidado. Isso aí não vai existir se vocês não se alinharem espiritualmente. Vocês precisam estar debaixo da mesma fé, como casal. Vocês precisam estar aí debaixo da mesma esperança. Precisam estar. E qual é a fé? A fé na palavra. E qual é a esperança? A esperança nas reais promessas de Deus para a vossa casa. Porque existem promessas que estão na Bíblia, é verdade. Mas não foram feitas a vocês. Foram feitas a outras pessoas. Recentemente conheci um camarada, e sempre conto esse testemunho, né? Quem me conhece está cansado de ouvir. Conheci um camarada, a esposa ia para uma igreja, ele para outra. De repente, lá na igreja, dizem que ele tem a unção de Abraão. Oh! Então, se eu tenho a unção de Abraão, tenho que fazer o quê? Sair da minha terra, deixar a parentela e ir para uma terra que o Senhor me mostrará. A única parente que ele tinha, a mulher. Os únicos parentes, os filhos. Na cabeça dele, agora que eu tenho a unção de Abraão, eu não posso mais andar com essa mulher. Abandonou a mulher. Abandonou os filhos porque ele tem unção de Abraão. Porque ele tem que tomar posse das promessas de Abraão para a vida dele. Mas quem te disse isso? Quem te disse que você tem que começar a escolher a unção de Davi? Ok, então Samuel também vai vir na minha casa. Também vai me ungir rei. Não, meu irmão, não confunde. Você não é Davi. A unção de Davi não virá sobre a tua vida. Não tem como a unção de Davi vir sobre a tua vida. Davi teve a unção dele. Você em Deus também tem a tua unção. Todos nós somos primeiro chamados e depois ungidos, enviados para vivenciarmos um propósito específico de Deus para a nossa vida. Você não vai viver mais o propósito de Davi. Você não é judeu, você não está em Israel. Não estamos a sair mais do Egito para conquistar Canaã. Saul não está mais aí na... Então é importante compreender a palavra a partir de Cristo Jesus. Porque propósito só existe em Cristo. Por isso é que nós costumamos dizer que somos uma igreja cristocêntrica. Uma igreja onde Cristo está no centro.
Nenhum homem, nenhuma mulher toma o lugar de Cristo Jesus. Primeiro, Cristo. Segundo, Cristo. Terceiro, Cristo. Quarto, Cristo. Quinto, Cristo. Aleluia. Somente Ele. Só Cristo. E nós, não, só Cristo. Inclusive, somos vivificados no poder do Espírito Santo. Apoiamos os 4 solas, né? Os 4 solas. Com certeza. Mas sobre os 4 solas vamos falar no outro dia. Pastora, dia. Isso é muito importante. Compreendermos também, queridos, que no casamento os verbos mudam. Sem dúvida. No casamento não existe mais o singular. Depois do vos declaro marido e mulher, precisamos nos lembrar que o meu, o teu desaparecem. Com certeza. Aí já entra um plural, o nosso, né? A nossa igreja, o nosso dinheiro, os nossos filhos. Com certeza. E existem temas para as próximas lives, mas uma coisa muito importante que precisamos avaliar é que às vezes tem aquelas pessoas que antes de serem cristãs tiveram filhos, tiveram relacionamentos e então depois se convertem, conhecem uma mulher, conhecem um homem, casam-se e depois forma-se já uma família com enteados, ok? Mesmo assim não existe os teus, os meus e os nossos, não. Tanto os deles, quanto os meus, quanto os nossos, são todos nossos. Os 3 âmbitos são só nossos. Porque se tiver mais os teus, os meus, não sei o que tal, isso acaba gerando muitos e muitos problemas. Precisamos tomar nota com relação a isso. Pastora, falando em filhos, como é que essa divisão de igrejas afeta as crianças, afeta os filhos? Porque às vezes somos egoístas. Sim. Eu na minha igreja. Vocês vão com quem? Vão com o pai hoje ou vocês vão comigo? Ah, não, vocês vão com a tua mãe, vão com a vossa mãe ou vocês vão comigo? Então, às vezes, traz essa complicação. Como é que isso acaba afetando a formação cristã das crianças, dos filhos, num casamento onde o homem vai numa igreja, a mulher vai noutra igreja? Afeta profundamente, né? Provérbios 22:6 diz: ensina a criança no caminho em que deve andar. Aleluia. Mas se vocês estão em 2 caminhos, qual caminho é que vocês vão ensinar a criança? Meu Deus! A criança se torna completamente confusa e provavelmente acaba não seguindo nenhum dos 2 caminhos. Porque diferente de vocês, que talvez estejam cegos aí às diferenças, né, entre os 2 caminhos, a criança que vai para os 2, ela começa a ver que existem conflitos, a criança começa a ver que alguns estão muito distantes aí do padrão de Deus, a criança começa a perceber isso. Então a criança acaba se distanciando não da igreja, mas acaba se distanciando de Deus. Então, quando nós estamos confusos, é necessário ainda sentarmos. Porque é muito egoísmo desviarmos os nossos filhos do caminho que deveriam andar por conta da nossa própria confusão. Então, você que é pai, você que é mãe, vocês que decidiram criar uma unidade e dessa unidade estão a vir filhos, sentem. Sentem. Sejam mesmo pessoas responsáveis a ponto de parar tudo e sentar. Alinhem-se espiritualmente para que vocês possam então ensinar a criança no caminho em que deve andar. Porque senão vocês vão perder os vossos filhos para Satanás e amanhã vocês estarão nos combates espirituais, nas guerras espirituais, porque vocês foram imprudentes, irresponsáveis e acabaram perdendo o ponto de conduzir os filhos no caminho que devem andar. As crianças até os 7 anos estão no processo de formação de personalidade. Aí os pais, é nesse período que estão numa confusão de fé, vai aqui, vai ali, vai lá, vai acolá. Não, por favor. Em nome de Jesus, por amor aos filhos que vocês geraram em Deus, que são herança do Senhor, tenham juízo. Sentem, avaliem bem e tomem uma decisão. E sejam mesmo verdadeiramente responsáveis para lidar com a decisão que vocês tomaram. Não, amor, vamos para a tua igreja, porque é a igreja que está alinhada ao padrão de Cristo Jesus. Opa, vamos lá. Se é do homem, se é da mulher, mas que seja uma igreja cristã. Pastor, agora eu fico a imaginar
às vezes, essa confusão na vida dos filhos, na formação dos filhos. Ele não sabe se ora como o pai, se reza como a mãe. Não sabe se... Olha, isso é muito sério. É muito complicado. Aí acabamos tendo crianças que não querem nenhum dos deuses, nem o Deus do pai, nem o Deus da mãe. Ele quer o candomblé, quer ser espírita, quer o satanismo, porque tem crianças assim. Se o pai escolheu uma coisa, a mãe escolheu uma coisa, então eu também posso escolher a minha coisa. Não, tá assim, Isso. cada um pode escolher A coisa dele. Sim. Então por que eu não posso? E ainda mais com essas ideologias, que muitas vezes vêm para gerar mais confusão ainda. E às vezes em ambientes escolares ou em outros ambientes, outros convívios, Sim. onde os filhos acabam criando. Eu conheci o caso de um filho de pastora que depois acabou tendo confusões muito grandes na mente e acabava fazendo inclusive pactos no quarto dele, no chão, né, para poder se preparar para afrontar, porque mesmo o pai sendo pastor, via a mãe não querendo ir na igreja com o pai dele que era pastor, e ele não entendia por que a mãe não queria ir lá, se o pai dizia que era tão bom, ao mesmo tempo parecia que esse pai era muito melhor na igreja do que dentro da própria família. É isso ainda. Essa é uma questão. Essa é uma questão temática. Essa é uma questão séria. Algum tempo de live. Os pais que são incríveis dentro da igreja e são péssimos, né? E aí tem inclusive o exemplo daquela criancinha que uma vez disse: pai, mãe, podemos morar na igreja porque vocês são muito melhores lá na igreja do que aqui em casa. Então, as crianças muitas vezes são ignoradas, mas elas são um lado que sofre muito com essa questão. Sem dúvida. Agora, antes de encerrarmos, pastora, olha, está muito bom, passa muito rápido também o tempo, pastora. Como é que é essa questão da diferença de igrejas, ou das diferenças denominacionais, afetam a missão do casal? O que a Bíblia diz a respeito? E principalmente quando nós refletimos em Amós 3:3, quando o profeta diz: andarão dois juntos se não tiverem o mesmo coração, ou se não andarem no mesmo caminho, ou se não tiverem o mesmo propósito, né? A colocação de diferentes versões. Mas como é que a diferença denominacional afeta a missão do casal? Não tem missão. Não tem missão. Não existe uma missão. Porque o homem que deveria estar a conduzir a esposa na submissão está perdido, está completamente desviado, alienado da realidade da fé, né? E a mulher começa a achar que também pode ter a sua própria missão. Mas a mulher não pode ter uma missão dissociada da missão do marido. Porque se ela está na submissão, então ela está na missão, na mesma missão que o marido. E o marido não deve pensar que é possível ter uma missão sem a esposa. O Senhor olha para o homem e diz o quê? Não é bom que esse camarada esteja só. Ou seja, ele não vai conseguir dar conta da missão se não estiver com uma Ezer Knegdov, uma auxiliadora, né, idônea, a única capaz de lhe fazer executar a missão conforme. Então é importante que nós compreendamos isso, porque muitos homens caem na arrogância de assim: o ministério é meu. Não, meu amigo, o ministério não é teu. O ministério é vosso. A missão é minha. Não, a missão não é tua. A missão é vossa. A mulher também. Às vezes, não, meu marido não tem chamado, meu marido não tem não sei o quê, vou sozinha. Não vais. Não podes. Não existe ministério feminino. Não existe ministério masculino. Existe ministério do casal. Vocês têm que estar em unidade. Né? Porque eu vejo aí as polarizações. Porque o ministério feminino. Porque o ministério masculino. Porque pastor é o homem. Porque não, eu posso ser pastora mesmo sem o meu marido. O moma. Não. Você não pode estar no ministério sozinha. Você não pode estar no ministério sozinho. A tua esposa pode não oferir o título de pastora, mas ela é determinante para o sucesso do teu ministério. Uau. Não se confunde, meu irmão. Não pensa que você pode ter uma igreja sozinho. Não é bom que você esteja só. Depois vemos aqueles pastores que saíram com metade das irmãs da igreja, porque a mulher não está
na igreja, Na igreja. exercendo o ministério com ele. Mas também existe uma geração, pastor, e eu já lanço essa provocação para o pastor voltar aqui nos falar a respeito disso. Sim. Essa geração de mocinhos que estão a ser consagrados enquanto solteiros. Aí tem uma fila de moças na igreja que só está lá porque sonhou que vai casar com o pastor da igreja, Sim. porque ele é solteiro. E ele não corre graves perigos, mas pastor, não responde isso hoje, porque isso é resposta para as próximas lives. Eia. O que eu gostaria, na verdade, antes de encerrarmos aqui com oração, é a nossa live que nós tratamos ontem. A nossa live foi uma live muito intensa, Sim, muito sim. séria, porque tratou desse tipo de questão de mulheres, principalmente mulheres, e não só, homens também. Que ele é cristão, mas a mulher É ímpia. não, é ímpia. Ou ela é cristã, ora, marido é ímpio. e o marido é ímpio. Então, o primeiro caso, daquelas que já casaram com um ímpio, ela também era ímpia. Mas um que, na verdade, ele primeiro era cristão, depois apostata da fé. Mas agora a situação está desse jeito. Ela é cristã e ele é ímpio. Uma única frase. O que ela tem que fazer? Olha, não creio, pastora, desculpa, não creio que tenha uma única frase para lidar com essa situação. Certo. Porque ali teríamos que analisar realidades e realidades. Porque existem aquelas realidades onde o camarada não é cristão, só que ele é o que a Bíblia chama de gentio, não ímpio. Porque ímpio é aquele que luta contra Deus. Conhecendo, luta contra, não quer saber de Deus, não quer nada com Deus. Um camarada como esse, minha irmã, lhe deixa. Ímpio é aquele que luta contra Deus. Não quer nada com Deus. Não quer nada. Agora, gentio é aquele que ainda não foi alcançado. Não bate na mulher, Não, ele fica não, calmo, é um fica camarada tranquilo, que- mas nunca vai lá É um camarada também. que respeita a mulher. É um camarada que cuida da esposa. É um camarada como esse. Paulo está dizendo, não lhe deixa. Você vai lhe santificar. Será santificado esse camarada que não está te trair. Não é só porque ele não vai à tua igreja, que ele te trai, que ele anda de qualquer forma. Não. Aqueles é uma que têm pessoa... um coração bom. Não, é um camarada pelo menos ético. Estás a ver? Raro de encontrar, mas existe. Esse você não precisa deixar, minha irmã. Agora, aqueles que lutam contra Deus, ímpio, vai te trair, vai te roubar teus dias, vai te chupar sangue. Não. Ninguém disse que é para Minha você ficar irmã, com um camarada acabaste desse. de descobrir que estás casada com Gentio. O nome dele é esse, é Gentio. Ou você também pode ter descoberto agora já a Ou partir não dessa alcançado. live que você também está casada com um não alcançado. É um não alcançado. Não gentio. alcançado é um gentio. Ou você... E Paulo foi enviado aos gentios. Paulo foi enviado aos gentios. Ou sim. você está casado com um ímpio, aquele que luta contra Deus, que você é aquele que você chama da tua cruz. É a minha cruz, ele é a minha cruz, é a minha cruz. Também não é assim que funciona. Isso também é live para outro. Pastor, antes de encerrarmos, uma palavra para nós, né, para podermos então fazer a oração, uma última palavra, uma última colocação para podermos orar para homens e mulheres que caminham conosco nesse estudo, nessa série, nessa live, por favor. A unidade é característica do reino dos céus. Se quiserem viver o reino dos céus na vossa família, andem unidos. Do contrário, viverão um inferno nessa terra e acabarão dissolvendo o casamento. Que haja unidade de espírito no vínculo da paz, havendo uma só fé, uma só esperança, um só Pai, né? Um só batismo, um só Espírito. É necessário que essas sejam as marcas aí do vosso casamento. Aleluia. Ai, amor, Vamos, né? te amo. Te amo mais. Amor, vamos orar. Bora, podes orar, pastora. Senhor, nós estamos gratos, Pai, Aleluia. pela oportunidade de podermos aprender de
ti, Senhor, Aleluia. que és manso e humilde de coração. Aleluia. Estamos gratos, Senhor, de podermos contemplar a tua graça, Obrigado. Senhor, transbordando digitalmente a entrar na nossa casa, Aleluia. Pai, a nos sacudir e a nos despertar. Como é bom, Jesus. Senhor. Obrigada, Deus, Obrigado. pela sabedoria que o Senhor colocou sobre a vida desse homem para nos Amém. ensinar, para nos Obrigado, instruir. Jesus. Obrigado. Eu sou grata porque nada disso é mérito do amor. Isso tudo é mérito do Senhor. Sim, a Deus, sabedoria sim. que Ele tem, o equilíbrio Obrigado. que Ele tem, o Obrigado, zelo que Ele Jesus. tem. Obrigado, Espírito Oh Pai, Santo. como a graça sobre a vida do meu esposo é uma coisa que é Obrigado. tua, é especial, Obrigado. é do Senhor. Aleluia. Muito obrigada por isso. Obrigado. E obrigada por Ele estar sentado no meio de tantas milhões de coisas que Ele tem para fazer. Separar esse tempo para nos ensinar, tua para graça. ensinar as pessoas que estão conosco, Obrigado. as pessoas que compartilharam, foram marcadas, Senhor, nessa live, os maridos, as esposas, Aleluia. porque esse conhecimento traz, Senhor, mudanças e Em transformações. nome de Jesus. Nos ajude Sim. a valorizar a tua palavra, Aleluia. a Aleluia. valorizar lives como essa, Senhor, que nos instruem, que nos Aleluia. ensinam, Em que nos nome de despertam, Pai, Jesus. nos tira a cegueira. Em nome de Abra o Jesus. nosso entendimento, Em Senhor. nome de Nos Jesus perdoe Cristo. pela ignorância. Aleluia. Porque muitas vezes agimos como quem sabe, mas erramos uma após outra vez. Sim. Cometemos os mesmos erros uma e após outra vez. E eu te agradeço porque o Senhor nos dá a oportunidade de sentarmos e avaliarmos como estamos a andar, Aleluia. Senhor. Como estão as nossas famílias. Aleluia. O que estamos a fazer com os nossos filhos. Sim. Muitas vezes pensamos que estamos a correr atrás e a fazer muita coisa, quando na verdade estamos a patinar e a dar as mesmas voltas nos mesmos lugares. É verdade. Ó Senhor, no nome de Jesus No Cristo, nome de nos Jesus. empurra para o centro do teu querer. Aleluia. Ajuste Por casais, favor. Pai, no nome Em de Jesus nome Cristo. de Jesus. Que casais sejam ajustados. Ó Senhor, não importa onde eles vão, mas que seja num lugar como nós ouvimos aqui, baseado na tua em palavra, nome de no Jesus. teu propósito, Aleluia. para que sejam casais fortes. Nós Aleluia, declaramos em nome que de Angola Jesus. será composta por Sim, casais Deus, fortes. sim, Deus. Nós declaramos que o Brasil será composto por casais fortes. Aleluia, Portugal, o mundo Alemanha, todo, França, Senhor. o mundo inteiro, Em nome Moçambique, de Jesus, Canadá, em nome de Namíbia, Jesus. Pai, no nome de Jesus Em Cristo. nome de Essas Jesus. nações serão compostas por casais fortes. Para o louvor da glória da tua graça, Ah, Deus. rebonecana, Em rama, nome seque, de Jesus terebosquirianda, rabás. Ierianto riaste Here, cleria. namasica, Bianto rebos. riererebaste clerianto que te. Irianda, rama, Deus, cheia, em nome massa, de Jesus, terianda, que a rama. tua boa mão esteja sobre as famílias, nome ó de Deus, no mundo Jesus, todo. Pai. Ó Deus, gere unidade em Gere ti. unidade, Gere unidade em ti. Que possamos Gere andar unidade. debaixo do mesmo propósito, Gere ó Deus, unidade. da mesma fé, Senhor, que em Oh, Cristo Deus. Jesus a unidade nos fortaleça. Oh, A Deus. unidade em nome de Jesus Cristo Oh, nos Deus. leve dia após dia a Oh, cumprirmos Deus. o teu propósito em nossas vidas. Aleluia. Levante homens, levante mulheres, ó Deus, verdadeiramente conscientes, Em nome ó de Deus, Jesus. dessa necessidade, Em nome dessa de Jesus. realidade de unidade, Senhor. Em nome Que de para o Jesus. louvor da glória da tua graça, eles andem e construam, ó Deus, suas vidas, Senhor. Aleluia. Que em Cristo Jesus, na comunhão do Espírito Santo, Aleluia. homens e mulheres possam andar lado a lado, Senhor, Oh. construindo famílias incríveis, famílias onde existe alegria, Em nome famílias de onde existe paz, nome famílias onde existe verdade, Em nome famílias de onde existe em nome de Jesus Cristo, Aleluia. Senhor, onde existe a tua presença A tua manifesta presença. e viva. Yes. Seja feita Ei. a tua vontade, Aleluia. seja feito o teu querer. Conduza-nos hoje, amanhã e eternamente Aleluia. para o louvor da glória da tua graça. Aleluia. E juntos encerramos com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aleluia. Aleluia. Deus seja louvado.
Te amo. Te amo mais. Deus abençoe a todos vocês. Aleluia. Grandemente. Obrigada por estarem conosco. Amém. Deus abençoe a tua vida, pastor Amor. Deus abençoe a tua vida, pastor Amor. Pastor Amor. Pastor Amor, eu te abençoo. Obrigado. Muito obrigada. Amém. Aleluia. Obrigado pelo convite. Glória a Deus. Muito Bora obrigada. lá? Vamos sim. Então vamos. Tchau, tchau. Deus abençoe. Amém. Até a próxima.